Olá, seja muito bem-vindo ao canal Inferiores em Foco. Eu sou Robson Massa, criador do canal. Nesse vídeo aqui vamos falar por que fazer um teste de força muscular para o joelho e as suas implicações. Mas antes, não esqueça de curtir, compartilhar o vídeo, se inscreve no canal e vamos embora pro vídeo. Bom, o que é um teste de força muscular? Primeiramente, o objetivo de se fazer um teste de força muscular é quantificar as variáveis torque, força muscular, potência, resistência, e para isso existe um equipamento que é considerado o padrão ouro para avaliação de força muscular, que é esse que eu estou colocando aqui na tela, um dinamômetro isocinético. Ele é o padrão ouro porque é testado durante anos em pesquisa, em clubes, em clínicas, e mostrou-se uma qualidade intra e interexaminador e também uma confiabilidade muito grande nos resultados. Então hoje é o melhor equipamento que temos nas últimas décadas para mensurar força muscular, ou resistência ou potência. Então esse é o padrão ouro e partindo daí existem outros equipamentos que são mais baratos e que também podem ser utilizados na prática clínica. Então o dinamômetro isocinético hoje é o padrão ouro. As principais variáveis que nós encontramos no dinamômetro isocinético é o torque, o trabalho, potência muscular. O torque é a força muscular, o pico de torque. O trabalho, a resistência muscular, então é o quanto de resistência aquele indivíduo tem naquela execução do teste. E a potência, então que é o trabalho mais explosivo que realmente a articulação consegue executar. Normalmente, o porquê se faz um teste de força muscular com esse critério, com esse rigor científico, que é o teste isocinético. Normalmente, o teste isocinético ele é mais praticado e mais utilizado em pesquisa, já que o uso clínico domiciliar é muito caro. Um equipamento desse custa dezenas de dólares, então é super caro ter um equipamento desse numa clínica, mas em pesquisa, em alguns laboratórios, você tem condições de fazer pesquisa com esse tipo de equipamento. A realidade no Brasil hoje são clubes de futebol utilizarem esse equipamento para ter padronização no critério de alta. Os pacientes que são normalmente submetidos a uma avaliação pré-temporada, é feita uma avaliação para entender como esse atleta se encontra naquele determinado momento do tempo e procurar ou tentar identificar possíveis desequilíbrios musculares. Então o objetivo de se realizar um teste desse é encontrar desequilíbrios musculares. O desequilíbrio muscular ele pode ser comparado o lado dominante com o lado não dominante, ou o lado lesionado com o lado não lesionado, mas também o músculo agonista com o antagonista. Falando no joelho, a gente vai encontrar uma razão de força do quadríceps com o isquiotibial. Além de uma avaliação pré-temporada, o que se usa muito é como critério de alta em pós-operatórios. Por exemplo, o paciente que foi submetido a uma reconstrução do ligamento cruzado anterior, em algum momento do tempo ele vai passar por uma avaliação de força muscular se todo o processo de reabilitação foi bem conduzido, bem orientado e bem executado. É imprescindível que o fisioterapeuta, o educador físico e que o ortopedista, o médico do esporte, tenha em mãos esses dados de força muscular, potência e trabalho para que consiga realmente traçar da melhor maneira possível o protocolo de retorno ao esporte desse paciente. E existe também equipamentos portáteis, manuais. Esse aqui é um dinamômetro manual, Lafayette, ele é importado, mas existem também marcas nacionais com uma excelente aplicabilidade no dia a dia clínico. Com esse equipamento aqui, conseguimos mensurar com uma boa confiabilidade, comparando com o dinamômetro isocinético, força muscular do quadríceps, dos isquiotibiais, do manguito rotador, do quadril, tudo isso com uma aplicabilidade muito rápida e barata. Um aparelho desse custa em média R$10.000, comparado com o dinamômetro isocinético que custa R$400.000. Então você tem uma aplicabilidade muito boa, confiável e que vai ser muito útil no dia a dia clínico, já que você consegue utilizar com mais facilidade e mais agilidade com seus pacientes. Um equipamento desse tem uma validade muito interessante quando comparado com o dinamômetro isocinético. Os dados que nós conseguimos extrair de um equipamento desse são muito parecidos com os dados de um equipamento isocinético. Aqui nós mensuramos apenas o pico de torque, ou seja, a força máxima que aquela articulação, que aquele movimento consegue executar. Nós não conseguimos mensurar potência ou resistência, simplesmente pico de torque muscular. Mesmo assim, isso traz uma confiabilidade muito grande nos dados quando vamos utilizar com os nossos pacientes. E aí, dois pontos fundamentais para a utilização de equipamento como esse. Primeiro,
A aplicabilidade, você precisa entender o posicionamento adequado de cada articulação, saber o posicionamento adequado do equipamento, o posicionamento do paciente, o posicionamento do terapeuta, tudo isso vai influenciar o resultado. E tudo que a gente não precisa é de muita variabilidade nos resultados. Ou seja, se eu fizer a avaliação com o meu paciente hoje, 8 horas da manhã, e fazer com o mesmo paciente na sexta-feira, 8 horas da manhã, eu espero que eu encontre os mesmos resultados. Isso é uma confiabilidade que eu não estou perdendo muita variabilidade durante o teste. Agora, se eu aplico o mesmo teste no mesmo paciente, no dia seguinte ou na semana seguinte, eu tenho um resultado totalmente diferente, possivelmente a padronização do equipamento, a padronização do terapeuta não foi feita de forma adequada. Então, o primeiro ponto é entender como padronizar a avaliação para que tenha o mínimo de variabilidade possível. O segundo ponto é entender os valores normativos. Existem estudos, como esse que eu estou colocando aqui na tela, que pegam indivíduos, 200, 300, 500, 1000 indivíduos, avaliam esses indivíduos dividido entre sexo, homem e mulher, faixa etária de 10 a 20, de 20 a 30, de 30 a 40 anos, e padronizam de todos os grupamentos musculares, do ombro, no caso o manguito rotador, no quadril, glúteo, quadríceps, posterior de coxa, enfim, todos os grupamentos musculares, e eles chegam a valores normativos para indivíduos nessa faixa etária, indivíduos saudáveis. Partindo daí, nós vamos ter um norte ou uma métrica ideal de força muscular para cada indivíduo. Partindo nesse pressuposto, quando você avalia um paciente na sua clínica, você tem condições de comparar o seu paciente com a média padronizada na mesma idade, no mesmo biotipo. Então você consegue normalizar os dados e saber se o seu paciente está muito ruim ou muito próximo de ter alta. Outro dado muito importante também é comparar o paciente com ele mesmo. Se você tem dados de pré-temporada, esse sim é o melhor dado possível para conseguir avaliar ou metrificar e quantificar a progressão ou regressão do indivíduo durante a temporada. Mas isso é muito pouco utilizado no Brasil, apenas em clubes onde existe realmente uma equipe médica, onde faz um acompanhamento progressivo durante a temporada, você consegue ter dados retroativos do mesmo paciente. O que nós utilizamos no dia a dia clínico é comparar o lado lesionado com o lado não lesionado. Existem alguns vieses quando você compara o lado lesionado com o lado não lesionado, por exemplo, dominância. Alguns pacientes têm 10, 15, até 20% mais de força do lado dominante do que o lado não dominante, e sabemos que o normal é algo em torno de 10% de diferença. Então, se você está avaliando um indivíduo que sofreu uma lesão do cruzado anterior no joelho esquerdo e esse paciente ele é dominante do lado direito, possivelmente 10% de variação é muito aceitável nessa situação. E outro ponto muito importante é que você procura notas de corte baseado para cada músculo. Então, o quadríceps, isquiotibial, normalmente existe uma relação agonista-antagonista que é muito importante. O quadríceps ele é mais forte do que o isquiotibial, em suma, em todos os pacientes. Por fisiologia, o quadríceps tem uma vantagem mecânica oriunda da patela, que aumenta o braço de alavanca, então o quadríceps sempre vai produzir mais força, mais torque do que o isquiotibial. Então você precisa entender que essa relação é esperada. Outro ponto é comparar o quadríceps do lado direito com o quadríceps do lado esquerdo. Nunca pode comparar o quadríceps com outro músculo. Você sempre precisa comparar o quadríceps com ele mesmo do lado contralateral. E como critério de alta, nós utilizamos num equipamento desse cerca de 15% para indivíduos não atletas e 10% para indivíduos atletas. Existem alguns estudos que colocam 10% para indivíduos não atletas e nenhuma diferença para indivíduos atletas. Mas se você variar em torno de 10%, já vai ter um excelente resultado, uma boa confiança para o seu paciente conseguir retornar ao esporte. Bom, o que eu queria falar no vídeo era isso. Não esqueça de curtir, compartilhar, se inscreve aqui no canal, deixe seu comentário e a gente se vê no próximo vídeo.